Oi, querido. Por favor. Senhor, louvado seja o seu nome, Senhor, queremos agradecer, Senhor, por mais um dia, Senhor, Senhor, muito obrigado por tudo que você tem explicado. Agradecemos a Ti, Senhor. Agora, nesse momento, Senhor, estamos preparados, Senhor, para escutar a Sua palavra na escola bíblica, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, como o seu filho, Pai, para que possamos entender, Senhor. O estudo nosso ouvido, Senhor, abre o nosso coração. Ele tem discernimento em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Vamos lá. Rapidamente, fazendo uma paginada aqui sobre o que já falamos, nós falamos sobre o que é cultura, falamos sobre o que é honra, falamos que, assim como há a cultura da honra, há a cultura da desonra. Também falamos da condição que é vista no nosso povo, no nosso país. Nós somos considerados um povo que vive a cultura da desonra. Isso é uma estatística, é muito ruim. E aí, enfim, a gente vai perceber com isso, assim como também nas outras lições, a importância de nós entendermos a abordagem, o tema, a proposta, e que a gente consiga praticar isso, trazer para as nossas vidas. Mas eu preciso confessar, irmãos, que é um tanto quanto desafiador. Muito embora essa tenha sido a proposta de Jesus Cristo, a gente vai entender ao longo da nossa jornada que não é muito fácil assimilar a proposta, para que possamos viver a cultura da honra. Por quê? Porque a gente não entende muito bem o sentido disso, a gente não entende muito bem o significado. E a gente precisa entender também que nós somos seres influenciáveis, e que ao longo de toda a nossa vida nós vamos sendo influenciados pela atmosfera em que vivemos. As culturas vão sendo estabelecidas à medida que a gente vá crescendo, que a gente vá caminhando, desenvolvendo, e nem sempre a cultura na qual estamos inserida é uma cultura que favorece essa questão da honra e outras coisas que são pertinentes ao reino de Deus, deveriam ser feitas por nós, deveriam ser consideradas, vistas, percebidas, mas isso tudo considerando a sua proposta matriz, a sua proposta original. Muitas vezes a gente pega, por sermos tendenciosos, influenciáveis, primeiro somos muito dados a essa questão de se permitir influenciar sempre. E muitas vezes aquilo que nos está influenciando não é tão positivo, não é produtivo, não produz coisas boas, mas a gente se permite. Como, por exemplo, coisa simples, a cultura, vamos lá, acerca da comunicação hoje em dia. Isso deveria ser uma coisa muito boa e funcionar muito bem. A tecnologia não é ruim, mas a gente nem sempre se utiliza da tecnologia da forma correta. E por mais que isso pareça ser difícil ou incrível, talvez nunca vá acontecer, mas vamos lá, a gente consegue ver e perceber hoje que pessoas estão trocando de maneira ou de forma inconsciente a possibilidade de se relacionar, o acesso, o tete-a-tete, o falar pessoalmente. As pessoas não se ligam mais para ouvir a voz, as pessoas mandam uma mensagem, a gente não tem mais dedicado tempo às pessoas. Isso foi uma cultura que foi sendo inserida na sociedade. E a gente vive num ritmo de onde tudo está com pouco tempo para ser feito e resolvido, onde estamos sempre tão atarefados, tão assoberbados, que a gente acaba não tendo tempo para fazer o que precisa ser feito. E aí, por exemplo, eu volto para a questão do relacionamento, visitação. Aí digo, a pessoa diz assim, não, mas eu não tenho tempo para fazer isso. E aí vamos fazer uma análise. Talvez quanto tempo do nosso dia temos perdido ou temos aplicado em coisas que não edificam, como os vídeos, internet, reels, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok e outros mais. E eu não estou aqui fazendo uma censura à tecnologia, eu estou pontuando para que a gente entenda que às vezes a mesma pessoa que alega não ter tempo tem investido 1 hora do seu dia em estar preso e envolvido com essas coisas. Então, assim, quer dizer que eu administro mal o meu tempo e depois me justifico por não tê-lo. Então, quer dizer, o problema aqui é má gestão.
mas todo mundo caminha nessa direção. A gente vai trocando as coisas, e aí surge um conflito na nossa mente, né, no nosso coração, que é essa grande batalha entre o real e o ideal, que a gente não consegue entender e considerar. Muitas vezes a gente quer alcançar o ideal vivendo numa realidade que produz impossibilidade. Por exemplo, nós sabemos que há uma realidade anunciada da parte de Deus para as nossas vidas. E aqui eu vou tocar num ponto que parece ser sensível, muitas vezes quando ministrado na igreja, porque isso não é compreendido na plenitude. A Bíblia diz que quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união e em comunhão. E aí posso fazer uma pergunta para reflexão, não para resposta. Pense sobre o assunto simplesmente. Os irmãos vivem em comunhão? Os irmãos têm união, vivem em unidade? Irmãos, pense sobre isso. Nós nos conhecemos como corpo de Cristo. Olha que difícil é. O cérebro manda o comando, olha, diga, Fábio, toque o dedo na sua nuca, e eu vou aqui encostar o dedo na nuca, você é assertivo, eu não estou vendo. Há um mecanismo funcional que faz com que a coisa funcione bem pelo fato de se conhecer. Põe a mão no seu joelho, eu não vou olhar para o joelho, mas eu toquei no joelho direto. Eu não precisei ver o joelho para tocá-lo, para acessá-lo. Sabe o que é isso? Isso é a ordem natural. Isso é a natureza. Um corpo que se conhece é um corpo que se alcança. É um corpo que consegue acesso, consegue realizar, fazer e produzir sem gerar tantas marcas. Agora também é muito comum que a gente possa ver essa mesma mão que é tão assertiva a partir de um comando do cérebro, que em algum momento, por um descuido, ela possa acertar o olho e ferir o olho, sendo parte do mesmo corpo. E a gente vê então que a vista sendo tão sensível, ferida pela mão, isso foi proposital? Não. Foi intencional? Não. Mas acontece. É outra coisa que a gente precisa considerar. É que muitas vezes algumas coisas vão acontecer de maneira involuntária. Mas, por exemplo, quer dizer então que o dedo que feriu o olho, ele precisa ser arrancado? Porque ele fez o que é ruim, ele fez o que é mal, afinal de contas o olho não devia ser machucado? Não. A gente precisa ter mais atenção. A gente precisa tratar e cuidar dessa mão para que ela seja assertiva no seu movimento. E eu estou falando sobre o corpo, sobre os membros. Mas isso tudo surge a partir do momento que a gente crie ou ache em Deus a capacidade de se relacionar e funcionar como um corpo. E aí volto sobre dedicar tempo, sobre ter essa capacidade de se relacionar. E muitas vezes a gente acaba perdendo isso, irmãos. Então, a gente entende que as culturas, elas influenciam. Nós somos influenciáveis e muitas vezes acabamos nos tornando tendenciosos devido à esfera em que estejamos inseridos ou à atmosfera em que estejamos vivendo. Isso muitas vezes não é escolha. Às vezes a gente pensa que a pessoa vai escolher uma coisa ruim ou vai se tornar alguém ruim por suas escolhas. Não. Ela vai fazer aquilo de maneira inconsciente, de forma involuntária, em resultante das suas convicções, que foram produzidas muito naturalmente, por força de influência da atmosfera na qual aquela pessoa está inserida, que a pessoa está vivendo. Vou dar um exemplo, sempre tem que ter um exemplo, e aí isso não seja negativo, isso possa produzir reflexão na nossa mente. Mas nós vemos muitos jovens nas comunidades que almejam se tornar a liderança maior daquela organização, que é um poder paralelo. Mas por que essas crianças no seu coração almejam se tornar então uma pessoa com essa qualificação, com esse gabarito, sabendo que aquilo não é bom? Porque em algum momento da vida, por mais que ele seja iludido com aquele universo de possibilidade, de fantasia, que ele não consegue enxergar do lado de fora, que a esfera onde ele está inserido, a atmosfera que a qual está vivendo, produz nele essa situação de impossibilidade de percepção, alcance, de enxergar. Isso não é uma regra, precisa entender que nem todo cidadão torna seu produto no meio, porque senão a gente sabe que ninguém sairia de lá para ser advogado, juiz, médico, doutor, professor e outras mais, ou talvez um simples funcionário com uma função
não tão percebida na sociedade, mas que com dignidade leva e sustenta a sua família e cuida da sua casa. Então, irmãos, isso não é um fator pleno em determinação, mas nós precisamos entender que toda coisa que é levada, toda atmosfera tem essa capacidade de impregnar. É o exemplo do churrasco. Você pode até não comer o churrasco, mas se você estiver perto da churrasqueira, você vai ficar cheirando fumaça. Ah, mas eu não me envolvi com o churrasco, mas eu estava perto. E qualquer um chegar perto de você vai dizer, você estava no churrasco. Entende? Então isso acontece nas atmosferas. Por que eu estou falando sobre essa questão ligada ao influenciar? Porque assim como nós vemos o mal influenciando, nós precisamos entender que da mesma forma, o bem quando propagado, ou nós como igreja e corpo de Cristo que somos, se o que irradia de nós tiver a capacidade igual ou maior do que esse outro polo de influenciar, nós vamos entender que a gente tem em Deus potencial para mudar a história de pessoas, que a gente pode partilhar daquilo que tem recebido, nós podemos dar da nossa essência, contaminar e impregnar essas pessoas de forma positiva, é claro, não contaminar, mas de impregnar essas pessoas, para que elas possam viver o melhor de Deus. E isso a partir de uma verdade que muitas vezes não lhe é apresentada em virtude do cenário no qual eles vivem. Então a gente leva uma proposta de benefício e favorecimento para que eles possam ver essa realidade e comecem a crer na possibilidade. Porque muita gente não acredita porque não vê, irmãos. E aí vai a importância do testemunho. Você compartilhar o que Deus tem feito na sua vida. Você pega e aí você vê como um jovem formado que alcançou, que passou numa prova, que conseguiu um bom emprego, ele tem o potencial de influenciar a vida de outros jovens. Um jovem que se torna atleta, um jovem, enfim, que alcança, ele tem um grande potencial. Ele só precisa ter a consciência de que aquilo que aconteceu na vida dele pode se replicar na vida de outras pessoas, à medida que ele vai compartilhar da sua nova realidade. E assim estamos nós com a mesma oportunidade. Voltamos então aqui para a questão da cultura da honra. Eu quero sim sempre frisar e compartilhar o registro de Efésios capítulo 6, no verso 1 diz: Filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Ora, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Nós vemos Paulo fazendo essa orientação à igreja de Éfeso, e aí nós vamos ver que Paulo aqui se dirige aos filhos, falando com os filhos. Isso me traz uma consideração acerca da importância desse processo, acerca da honra ser iniciado bem cedo, bem cedo. E aí nós vamos falar assim dos filhos, fisicamente falando, quando bem pequenino ainda, eles precisam adquirir essa cultura da honra, aprender a praticar a honra. Mas em contrapartida, também para todo novo convertido, aquele que inicia sua jornada na fé, como um filho espiritual, como um bebê, como um recém-nascido na fé, ele precisa receber essa orientação e considerar a importância da cultura da honra, porque isso vai fazer com que os benefícios cheguem até ele, cheguem até a sua vida. Então vamos ver então a importância acerca de exercer a cultura da honra. Nós paramos na página 11, no último encontro que tivemos, foi deixada uma tarefa para que nós lêssemos da página 11 até a página 16. Eu espero que os irmãos tenham conseguido ler, irmãos, da página 11 à página 16. Estamos com um tempinho um pouquinho ajustado e precisamos fazer conclusão dessa matéria, porque tem outras coisas nos esperando. Então, nós paramos na 11, quero crer no meu coração que os irmãos tenham lido, e aí nós vamos fazer uma leitura, já na página 12, aqui na minha, o primeiro parágrafo da página 12, não sei se de vocês está assim, diz: é por isso que virou cultura, porque não depende de receber algo em troca ou obter algum lucro, mas é honrar para reconhecimento e amor. Honrar faz parte de quem somos. Vocês acharam aí? Página 12. Irmãos, fiquem atentos para essa narrativa. No finalzinho do parágrafo diz: honrar faz parte
de quem somos. Quando você comunica honra, quando você dá honra a alguém, muitas vezes a gente tem essa impressão de que a honra sendo dada a outrem, nós estamos simplesmente beneficiando aquele que recebe a honra. Aquele que foi honrado é um beneficiado direto por meio da nossa ação, justificada pela convicção que temos acerca da honra. Mas entender o seguinte: honrar faz parte de quem somos. Se nós somos cristãos, filhos de Deus, alcançados por Jesus Cristo, transformados na nossa essência, e Ele pratica a cultura da honra e nos ensina assim, então nós precisamos entender que quando estamos honrando alguém, nós estamos simplesmente manifestando a essência de Deus que está em nós. Honrar comunica quem você é. Às vezes a gente acha que a honra é sempre para o outro, para alcançar o outro, e de fato isso tem sim uma relevância e uma significância muito grande, porque o outro acaba sendo alcançado com o nosso comportamento, sim, mas entenda que a coisa mais importante que acontece quando você exerce honra é um comunicado. Você está dizendo quem você é quando você honra. Alguém que pratica a desonra também da mesma forma, também está comunicando quem ele é. Então, quando você vê uma pessoa com um posicionamento honrado, com um comportamento adequado, você já sabe, olha, essa pessoa é um cidadão do céu. E aí a gente vai cair na condição que foi falada há pouco acerca do real para o ideal, a contraditória que muitas vezes acontece. Por quê? Muitas pessoas dizem ser cidadão do céu, mas não agem de forma honrada. Então isso gera uma contradição, que muitas vezes no coração das pessoas que estão lá fora vai gerar o quê? Indignação. Algumas pessoas vão dizer assim: nossa, mas isso aí nem parece que é crente. Quer dizer, se diz ser um cidadão do céu, é um servo de Deus, um filho de Deus, mas não se comporta como tal. Então quer dizer que o que emana dele não é a essência que o Senhor plantou. Então, quando nós honramos, o comunicado direto e expresso é: eu sou um cidadão do céu, eu tive a minha essência mudada, eu fui transformado, eu passei por um processo de conversão. E aí, não fazendo isso, nós também faremos um comunicado, dizer: não me converti, não sou um cidadão do céu, não vivo os preceitos de Deus, enfim. A outra coisa é, irmãos, como comentário ainda, acerca dessa questão relacionada à honra. Nós vamos às vezes achar que isso está condicionado ao comportamento do outro. Às vezes a gente vai achar que eu só vou conseguir honrar pessoas honradas. Eu só darei honra a quem é honrado, a quem tem um comportamento honroso. E isso é um equívoco. Se a gente vier para o cenário, se nós viermos para o cenário de que a honra diz, ou faz parte de quem eu sou, então isso não depende do outro. O posicionamento do outro, o comportamento do outro é ruim, é negativo, e por essa razão eu não darei honra a ele, eu não serei com ele uma pessoa honrada. Tá, então você vai permitir mudar a sua essência, você vai permitir transformar a sua natureza, que precisa ser celestial, com a essência de Jesus Cristo, porque o comportamento do outro não é positivo. E aí nós vamos cair numa zona de guerra, de conflito. Porque se você é transformado, isso é percebido. E você não pode viver essa variação de hoje sou do bem, amanhã sou do mal. Hoje faço o que é certo, amanhã faço o que é errado. Não é que os erros não vão acontecer, não é que a gente não vai errar nunca, mas entender que essa não deve ser a cultura. E a cultura é uma coisa que leva para um conjunto de práticas e hábitos. Então nós estamos falando daquilo que faço costumeiramente, daquilo que faço habitualmente. Então se eu, de maneira comum, eu costumo honrar as pessoas, isso fala sobre uma essência minha, transformada. Mas o fulano não merece ser honrado. Querido, olha só, nós não somos juízes e árbitros, nós não podemos definir quem vai ser honrado e quem não vai. A orientação de Deus é que a gente honre a todos. Inclusive Jesus Cristo nas narrativas, mais do que isso, ele vai dizer: ora, ore ou ame os seus inimigos. Coisa fantástica, porque amar o benevolente é muito fácil. Você amar quem pratica o bem, quem é uma pessoa, né? É fácil, irmãos.
Agora, você amar uma pessoa que não abre precedente para essa possibilidade é o grande desafio, mas que a gente não viva indignado em virtude disso, porque Jesus deixou para nós essa tarefa, essa responsabilidade, e isso aqui não tem nada de ilustrativo não, de dizer assim, não, porque aqui está só dando exemplo, não, essa é realmente a ideia. Por quê? Porque nisso nós vamos aprender com Cristo a exercer domínio sobre as nossas emoções, porque a gente quer amar com sentimento, desenvolvido por meio de acontecimentos e de fatos. Me relaciono bem com o Bruno Marcelo, a gente vai produzir coisas boas e positivas, e por razão disso eu vou amá-lo. Isso é um produto gerado por meio de resultado do relacionamento. Então a gente não vai amar quem a gente não se relaciona. Mas o Bruno Marcelo errou comigo em alguma coisa, eu não amo mais. Esse cara não vou. Deus mandou amar e ponto, irmãos. Então é tomar a decisão de amar, aqui é ser obediente a Deus no exercício do amor e ponto. E aí também não precisamos confundir as coisas, achar que o fato de amar por não amar, porque a gente não entende muito esse negócio acerca de amor, a gente não entende sobre isso. Porque a gente vai achar que amar, muitas vezes, é paparicar, é bajular, é mimar, é estar ali, E aí a gente vai ver Deus, por amor, muitas vezes, sendo duro, sendo severo, sendo firme. E a gente acha que isso não pode acontecer, não, porque se ama não pode ser áspero, se ama não pode ser duro, não pode ser firme. Não, muitas vezes no exercício do amor a gente vai ser firme, se posicionar até com medida protetiva. Seguimos aqui a leitura e diz assim, já é o segundo, terceiro parágrafo, diz assim, não podemos partir para uma idolatria, é preciso manter um equilíbrio, não podemos ir além e nem aquém. Devemos enxergar as pessoas como filhos de Deus, mas reconhecer que todos somos pecadores de igual forma, necessitamos da graça, mas as pessoas fazem seus julgamentos. Veja, por exemplo, no caso de Paulo ajuntou um monte de gravetos quando os colocava no fogo, uma víbora fugindo do calor prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, pois, tentando escapar do mar, a justiça não lhe permite viver. Essa é uma narrativa acerca de um fato que Paulo viveu. E aí você vê que no primeiro instante esses cidadãos, eles vão fazer um censo, um julgamento, dizendo, bom, esse cara aí, ele é um criminoso, ele é um cara que ele realmente tem que morrer, porque ele fugiu da ilha do mar e tal, tudo mais, não naufragou, não morreu afogado, mas chegando aqui na ilha, a justiça, sujeitamente divina, vai fazer com que ele morra, porque uma serpente vai atacar, vai morrer e tal, vai acontecer. Agora entenda uma coisa, irmãos, olha que perigo, isso acontece conosco no núcleo da fé. Esse mesmo povo que dizia que Paulo era um assassino e que provavelmente deveria morrer por um censo, e aí, logo à frente da narrativa, esse mesmo povo vai dizer que Paulo é um Deus, porque pelo fato da serpente não ter feito dano, não ter danificado a ele, esse povo começa a idolatrar Paulo. E a gente vê isso acontecendo, irmãos, na esfera social muitas vezes, e por mais absurdo que pareça, no núcleo da fé também, porque a gente cria percepções, a gente cria ilusões e coisas acerca de pessoas sem conhecer pessoas. Isso é terrível. A gente não conhece, a gente não se aproxima. Você quer conhecer alguém? Chega perto, se aproxima dessa pessoa, faça acesso e permita que essa pessoa tenha acesso a você e se permita também a ter acesso à pessoa, porque muitas vezes a gente faz julgamento, faz censo. Imagina o Diácono Fábio chegando na Igreja Nova Vida, em Olavo Bilac, aqui chegando, os radares. O pastor me pegou no primeiro dia já o coisa dele é assim mesmo, não deixou passar para a segunda visita. No primeiro visita já deixou, irmão, tudo bem, como vai, de onde é que você vem, para onde você vai, qual é a tua intenção? E aí, legal isso, entende? Mas as coisas vão sendo geradas a partir das informações ou não informação. Isso é a pior parte, quando você não tem a informação e você gera um juízo, você faz um julgamento acerca da pessoa ou do acontecimento, da questão do evento. E aí eles fizeram lá o censo deles e tal, tudo mais, mas logo mudaram a sua opinião. Só que aqui, irmãos, é estranho perceber isso, porque aquele que no primeiro momento parecia ser um criminoso, digno de morte,
ele não é só levado à condição de alguém que era íntegro e moral, ele é levado à condição de idolatria, porque ele passa de maldito a Deus, ele passa de um criminoso a um Deus, porque de certo esse cara então é um Deus, para não ter sido feito dano nenhum a ele e tal e tudo mais. E isso fala do extremo oposto, mas de forma desequilibrada e equivocada, porque eles precisam simplesmente entender assim: não, ele não é um criminoso, ele não é alguém que deva morrer e tal e tudo mais, é uma pessoa de bem, é um iluminado, mas daí ser colocado no lugar de Deus. E aqui está falando sobre isso, ter cuidado com a idolatria. Vamos avançar para que a gente consiga cumprir. Na minha aqui é página 13. Vamos falar sobre, passamos aqui, né, pela cultura da honra, parte 2, algumas coisas são faladas a respeito da honra ainda, mas agora nós vamos entrar aqui, falar um pouco sobre a liderança por autoridade. Irmãos, fiquem muito atentos ao que vai ser narrado, ao que vai ser falado. Isso aqui é muito importante, a gente precisa entender isso aqui, tá? Eu podia ter pontuado tantas outras coisas, mas eu prefiro muito falar sobre isso aqui e alguns outros pontos pequenos que nós destacamos. Liderança por autoridade, todos acharam, né? Diz assim, ó: esse é o tipo de liderança que só se alcança com pessoas livres. As pessoas possuem total liberdade de ir embora quando quiserem, mas elas decidem ficar porque reconhecem em nós a autoridade. Quer dizer, que ter pessoas nos obedecendo não significa necessariamente que estamos liderando. Liderar é despertar nas pessoas o querer. Elas querem colocar em prática o que estamos fazendo porque confiam em nossa liderança. Página 14. Poder é diferente de autoridade. Reflexão: por que Deus colocou uma árvore no jardim do Éden? Era só não colocar aquela árvore que a humanidade não teria problemas. Havia no jardim duas árvores principais: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O ser humano estava diante de uma bifurcação, com liberdade para escolher o seu destino. Deus estava em busca de autoridade e não de poder. Se não fosse sob essas condições, seríamos como robôs ou fantoches nas mãos do Criador. Entenda que Deus, ele abre o precedente, ele dá ao homem o direito de escolher, e isso é um comunicado direto sobre autoridade, sobre uma forma de dirigir, liderar com autoridade que é diferente do poder. Às vezes a gente acha que toda aplicação de autoridade ela é emergida em poder, e não. Você pode fazer exercício de poder sem nenhuma autoridade, mas em contrapartida você pode exercer autoridade sem uma aplicação extrema do poder. Aí aqui a gente tem exemplos, narrativas que falam acerca de empresas e grupos, né, que muitas vezes a liderança acaba exercendo o poder de forma extrema e exacerbada por não conseguir fazer o exercício da autoridade. O líder, ele tem a capacidade de influenciar, ele influencia pessoas. Como foi dito no início dessa narrativa, é produzir no outro o desejo de ir na direção, de fazer parte, de participar, de estar junto. E o caminho, essa bifurcação, ele vai estar sempre diante de nós em muitos momentos da nossa vida, da nossa jornada. E o que vai determinar a escolha assertiva vai ser o quanto essa pessoa foi influenciada pela proposta. Então, por que, irmãos? Vamos aqui para um cenário que vai ser muito claro a gente entender. Na igreja, se o obreiro não chega na hora, se comporta de forma equivocada, ele vai chegar aqui, o pastor vai chegar para ele e dizer assim: olha, obreiro, se você não chegar na hora, se você não cumprir com a sua responsabilidade, você vai ser descontado no seu salário. Você vai perder seu plano de saúde. Esse mês que você chegou atrasado, você não vai ter cesta básica. Vai rolar? Pode acontecer isso? É dessa forma que acontece? Não é. E aí então você entende o quanto é desafiador liderar no pleno exercício da autoridade e não do poder. E aqui a gente consegue separar bem
Por quê? Porque todo mundo que está de forma voluntária, trazido por Deus, convencido pelo Espírito, conduzido pelas orientações de Deus sobre a vida da liderança. Isso vai acontecer em vários setores e aspectos dentro da igreja. E aí, se a gente não desenvolver essa capacidade de exercer influência na vida dos queridos, dos irmãos, dos liderados, e aí isso pode começar na nossa casa, nos filhos a gente pode fazer isso. Se o filho não faz o que é certo, a gente penaliza, não vai sair hoje, vai ficar em casa, é exercício de poder. A sua autoridade, ou a minha autoridade, não foi o bastante para convencê-lo a fazer o que é certo. Quando a autoridade falha, o poder tem que entrar em ação. A gente podia até anotar isso aí, irmãos. Quando a autoridade falha, o poder tem que entrar em ação. A gente vê isso acontecendo no nosso país. Nós temos muito problema com a autoridade. E às vezes algumas pequenas intervenções que não resolvem nada, Deus perdoe a minha narrativa, os irmãos também, se assim foi ofensivo, mas o poder, a autoridade tem falhado, e aí o poder tem que atuar, só que não atua da forma correta também. Esse é o problema. E aí em casa, às vezes não influenciamos com a autoridade não funciona, aí eu tenho que fazer aqui, a aplicação do poder para poder frear a situação. Não consegui convencer pelas razões certas, pelas convicções corretas, e aí então, bom, como eu não consegui te convencer, como eu não consigo fazer o exercício da autoridade, então agora vai o poder, tá de castigo, vai. Criança é mais difícil, a gente vai ter essa dificuldade sempre, o castigo acaba sendo uma ferramenta e um recurso, não invalide isso. O uso do poder muitas vezes vai ser benéfico, vai ser bom e positivo, até porque nós não temos esse controle pleno sobre o emocional, sobre os acontecimentos, sobre os fatos. Mas entender isso, irmãos, que exercer a liderança ou dirigir um grupo, estar à frente de um grupo, fazendo o exercício de autoridade é algo desafiador, mas que a gente possa aprender isso em Deus para que isso não venha fugir do controle, de maneira que a gente precisa usar o poder para que a coisa aconteça ou funcione. É muito bom quando as pessoas são influenciadas e tomam a decisão de participar, de se envolver por voluntariado, por desejo de estar e participar. Obedecer deve ser uma opção, não uma imposição. Está aí, ó, seguindo abaixo, em negrito aí, depois do poder, é diferente de autoridade, está aí, ó, obedecer não deve ser obedecer deve ser uma opção e não uma imposição. Então entenda que nós devemos escolher obedecer. Nós vamos escolher isso a partir de quê? A partir daquilo que foi gerado no nosso coração, como convicção, como fé, como credo. O quanto eu acredito numa proposta ou num propósito vai fazer com que eu me mova na direção, com que eu queira participar daquilo. No verdadeiro sentido da palavra, sobre honra. Aqui no meu é no finalzinho da 15, irmãos. Diz assim, ó, no último parágrafo lá, ó, honra para nós cristãos faz parte da natureza. É a nossa natureza honrar. Por isso, não esperamos a honra do outro, nós sempre honramos primeiro. E é por isso que Jesus falou para amar os nossos inimigos. Significa que nós sempre damos o primeiro passo. Eu falei sobre isso agora há pouco, né? Eu estou aqui repetindo, fazendo a leitura para enfatizar, mas fazer considerar a narrativa que foi feita. Entende? Então Jesus Cristo, Ele nos ensina isso, que nós sempre precisamos, nós sempre devemos dar o primeiro passo. O honrar não vai depender do posicionamento do outro, de quanto o outro tem acertado conosco, ou coisa do gênero. Nós precisamos fazer isso porque isso está em nós. Lá antes falou que nós damos a essência que temos, isso manifesta o que está em nós, né? E aqui segue dizendo que isso não precisa ser um resultado de um estímulo, isso deve ser uma iniciativa. O comportamento de honra não pode ser simplesmente uma resposta a uma ação. O comportamento de honra deve ser, pode ser também, tá? Isso também pode ser a resposta, mas não necessariamente deve ser esta a regra, porque se o estímulo for ruim, a reação vai ser ruim. Se o estímulo for negativo, consequentemente a gente vai entender que a gente não deve nem pode honrar as pessoas que estão na condição contrária à proposta. Honra não é moeda de troca. Achamos aí, no meio do parágrafo aí, está em negrito, página 16. Honra não é moeda de troca. Nós fomos chamados para demonstrar o amor do Pai que está no céu. Honra é como
uma lupa divina usada para encontrar o próximo Paulo. Antes de se chamar Paulo, o nome dele era Saulo, e Saulo significa desejado. Ele já havia sido... Na verdade, essa leitura aqui, irmãos, é uma leitura que eu pedi para os irmãos virem e parar. Até aqui nós não vamos nos ater a isso, não vamos nos prender a isso não, vamos avançar um pouco mais. Página 17. Qual o medo da liderança? Essa é uma pergunta. A liderança atual tem tanto medo dos Judas que se protegeu criando uma estrutura de proteção. Todos estão comigo? Amém? Porém, a proteção que impede a entrada de Judas também impede a entrada de Paulo, Pedro, Mateus, Tiago, André e João, porque estes só aparecem numa estrutura que permite um Judas, ou seja, a estrutura precisa oferecer liberdade para atrair pessoas livres, e as pessoas são livres para tudo, inclusive para roubar. A igreja precisa correr esse risco, pois essa é a única maneira de formar discípulos. O trigo e o joio vão crescer juntos e teremos que conviver com essa realidade. Caso contrário, nada crescerá. Irmãos, aqui faz uma abordagem muito interessante. Eu acho que isso talvez seja uma das coisas mais desafiadoras dentro do cenário liderança. Você vê que a narrativa aqui fala, sobre qual seria ou qual o medo da liderança. E é muito ruim para qualquer cenário que nós estejamos exercendo liderança, nós percebermos dentro do cenário pessoas que podem impactar negativamente, de forma direta, todo o corpo. Imagina só, irmãos. Vamos falar no setor de trabalho para a gente poder não pesar muito sobre isso. Mas imagina que você está numa empresa, você lá é o líder, é o gerente de pátio, você é o gestor operacional. E aí você lá tem uma ovelhinha no meio dessa galera, que essa ovelhinha só chega atrasada. E aí estou falando da empresa. Esse soldadinho, ele vive o tempo inteiro saindo do seu setor, ele vive indo na máquina dos amigos, atrapalhando a produção e a produtividade, ele para almoçar antes da hora, ele volta do almoço depois da hora, ele vai para o banheiro tomar banho antes de findar o seu expediente. Se você já esteve nessa posição, por favor, se converta, eu já estive lá um dia. E aí, enfim, ele infringe uma série de regras daquela empresa. Imagina o que é para a liderança descobrir esta pessoa dentro do grupo. Qual seria a vontade dessa liderança? Estou falando da empresa. Não é bom. Ir no departamento e dizer lá para a pessoa que está lá: faça a carta de demissão de fulano, demita, manda embora, ele está atrapalhando o meu trabalho, ele está tendo dificuldade, porque além dele fazer uma consideração de perda sobre a sua resposta de produção, o seu desempenho, ele ainda está influenciando negativamente aqueles que devam estar produzindo e fazendo o que é certo. E às vezes acaba influenciando, porque só o fato de você parar para dar atenção àquele soldadinho que às vezes está gastando o seu tempo, investindo o seu tempo em propagar o que é ruim, o que é negativo, falando mal, dizendo que a empresa não é boa. Gente, mas olha só, a empresa não é boa, é dali que ele tira o pão e leva o pão para casa, está ali trabalhando, ganhando o pão de cada dia, reclamando daquela empresa. Mas esse lugar não é legal, esse lugar não é bom, então vai embora. Estou falando com relação ao trabalhador lá. Porque ele não consegue sair, na verdade ele não é nem tão ruim, ou talvez não seja ruim, mas é uma informação que ele tem dentro dele, que ele não consegue tratar. E aí, pior do que isso, a gente vai para o cenário de que ninguém dá o que não tem. Porque se ele fosse uma pessoa honrada, com toda a sua dificuldade, com todas as suas inflamações, ele buscaria liderança e ele ia colocar, ele ia expor, dizer: chefe, olha só, eu estou insatisfeito com esse emprego, estou insatisfeito com esse trabalho, eu acho que a coisa aqui não está funcionando bem. Ou ele ia conseguir chegar num acordo para melhorar suas condições de trabalho, ou ele então seria orientado a procurar um outro lugar, para que lá ele pudesse então ter satisfação. Mas irmãos, normalmente isso não acontece
em virtude do cenário do trabalho. Isso acontece em virtude da inflamação interior das pessoas. Por quê? Porque esse inflamado ele vai sair dali inflamado e ele vai para outra empresa e inflamar outra empresa, que vai ser bom no primeiro momento, porque tudo que é novidade é legal, tudo que é novidade é bom, mas você vê que essa pessoa não tem capacidade de tratar o seu interior, e logo ela vai estar reclamando de um novo emprego. Sem tratar o que estava dentro dele, conseguir estar ali dentro, aquele local, sem promover esse desequilíbrio, essa instabilidade, sem oferecer risco, sem ser um soldadinho pintado de preto e branco. Porque esse negócio de falar ovelha negra, isso pode dar processo. Pintadinho de preto e branco. Gente, meu pai era negão, tá? Só para constar. Aí, ele não tratou sua alma. E isso está gerando resultados negativos. Se ele trata a alma, ainda que ele entenda que ele precisa achar um lugar melhor, que ele tem melhores possibilidades, que ele pode ter um maior alcance, ainda que isso aconteça, aonde ele está ali, enquanto o tempo dele não se cumpre, enquanto ele não vai embora, não vai ser despedido, ele vai ser alguém produtivo, vai fazer o que é certo. Por quê? Porque isso está dentro dele como essência. A minha alma foi tratada, o meu coração foi limpo, foi renovado. Então, eu entendo que ainda que isso não seja o melhor lugar do mundo, o tempo que eu estiver aqui, eu vou fazer o meu melhor. Uma frase de Mário Sérgio Cortella: está fazendo o possível ou está fazendo o melhor? E aí ele fala sobre a diferença. Muitas vezes a gente quer fazer o que é possível. Vou fazer o que é possível. Não, nós precisamos fazer o melhor que podemos fazer, enquanto não temos condições para fazer melhor ainda. Então, se a gente aprende isso, a gente vive uma vida saudável. E entenda que esse benefício vai alcançar o grupo, mas é um benefício direto para essa pessoa, irmãos, porque vai ter a sua alma pacificada. Aquele soldadinho não vai mais ficar reclamando direto, nem tirando a atenção dos colegas do setor de trabalho, não vai prejudicar, e mais do que isso, não vai ficar sendo mal visto pelo grupo, pelo povo, porque o líder vai ter pesar sobre ele, sim, mas os colegas de baixo também vão. E vamos supor que amanhã ou depois esse moço precisa ser indicado para uma vaga de emprego em outro lugar. Mesmo que você tenha amizade, afinidade, relacionamento, você vai dizer assim: cara, não vou indicar o fulano, porque se ele tiver qualquer desconforto lá, ele vai se posicionar negativamente, ele vai começar a falar mal da empresa, e vai fazer acontecer. Daqui a pouco a gestão vai me ligar e vai me dizer assim: fulano, você mandou o cara para cá, o cara é um problema, o cara é espinhoso, entende? Então isso vai afetar, por isso precisamos todos centrar da nossa alma, para que a gente não venha fazer isso, e entender que a honra não é condicionada à atmosfera ou às pessoas, mas sim ao que Deus já fez nas nossas vidas. Pode falar, irmão. Assim, eu acho que também é o ambiente que a pessoa ocupa, né? Eu fui fazer uma entrevista de emprego para gerenciar uma loja, aí a pessoa falou assim, entrou na entrevista, ela falou assim: quantas pessoas você gerenciou? Eu falei: X pessoas. Aí ela me disse assim: ó, aqui temos X pessoas e todas elas são indicadas por uma pessoa que trabalha comigo. Eu falei: legal, sinto confiança. E quando chega, você vai colocar para trabalhar naquele setor que precisa. Só que se ele não se adaptar naquele setor, eu gostaria que você colocasse ele no setor. Eu falei: tá, e se não se adaptasse a esse outro setor, colocar ele no setor. Eu falei: mas por quê? Não, porque ele foi indicado por um funcionário de confiança. Mas se ele não se adequar, não temos como provar. Então hoje as pessoas lidam com pessoas diretamente, não tem mais cuidado, mas sim justiça. Às vezes o cara que chegou, muito bom de trabalho, mas por ser daquela forma que você não sabe por quê, ele é dessa forma. Eu conheci um que mandaram para a minha loja e falou assim: Marcelo, isso já dá problema. Eu falei: por quê? Eu não gosto de brigar. Eu falei: quero conhecer. Como é que eu vou julgar? Não quero conhecer. Tem certeza? Não tem volta, pode mandar. Quando o Davi chegou na minha loja, né? E aí, Davi, tudo bem? Visitei a loja aí, quando eu descobri que gostava de brincadeira. Mas era uma semente de expulsão. Falei: galera, não brinca com ele dessa forma, vamos brincar com saudável. A galera abraçou e é um dos meus melhores funcionários. Então hoje parece que temos fast food. Então deu certo. O que acontece, Bruno Marcelo? Essa pontuação que foi feita
ela é uma pontuação, por exemplo, com relação a essa capacidade de tratar. Essa é sempre a vista de Jesus Cristo. Se a gente pegar a informação que foi entregue inteira, lembra que eu falei do dedo que machucou o olho? É o mesmo dedo que acertou a nuca e que acertou o joelho, sem olhar. Ele é assertivo, ele tem possibilidade de alcance. E pelo fato de ter ferido, não significa que necessita de amputação. Precisa pegar as informações, a gente ligar todas elas e jogar dentro do contexto que está sendo aplicado. Por isso, a gente vai ver que, por exemplo, você vê, quando eu falei sobre esse dedo que causou esse mal, eu falei que os erros, as dificuldades, os problemas acontecem com todos. E nesse cenário, a gente está falando de cultura e a gente está falando de honra. A gente está falando de coisa incondicional. Por exemplo, mas também falamos dentro desse contexto sobre relacionamento. Porque quando nós nos relacionamos, foi o que você fez. Você fez o quê? Deixa eu conhecer o cara. Deixa eu me relacionar com ele. Então você se relacionou para entender. E a partir do que você adquiriu de informação, você entendeu que o cara não era um problema. Ele só era alguém com um posicionamento distinto. É porque você não colocou para a igreja, entendeu? Hã? Você não colocou para a igreja, você colocou para a profissão. Né? Porque todos viram ele como ele era, mas ninguém chegou perto dele para saber quem ele era. Sim, isso acontece. Ó, isso acontece nas empresas. Irmão, você quer ver uma coisa mais grave? Porque isso acontecer na igreja, não, isso acontecer no trabalho, você pode mudar de empresa e tentar um novo tempo e a coisa ser favorável, tá? Você pode mudar de cargo, de função, aprender um novo emprego, fazer uma nova faculdade, beleza, você mudou a sua história de vida a partir de um problema que existia na empresa, legal. Na igreja, você pode mudar de denominação, você pode mudar de igreja, pode mudar de localidade, de bairro, de estado, você pode fazer tudo, inclusive tem uns surtados que perdem a fé, desencaminham, vai para outro segmento de fé, teoricamente achando uma solução para o seu problema. Pode fazer isso, vai solucionar. Agora, para mim, o estado mais crítico é na família. Você pode até não ver mais, você pode não ver nunca mais, mas não tem jeito. Na hora que cortar, é o teu sangue. Não tem jeito. Então, por isso, nós precisamos desenvolver em Deus a capacidade, porque a proposta de Deus não é que a gente fuja das situações. E é esse equívoco que muitas vezes a gente gera. Achar que por ter tido um conflito, uma dificuldade, um desacerto, a gente tem necessidade de fazer o quê? Ó? Fugir, meter o pé, vou embora. Deixa isso para lá, esquece esse negócio. Não. A proposta de Deus é que a gente trate, que a gente cuide da questão. Jesus está sempre dando um precedente para que as coisas sejam tratadas e resolvidas. E não, por outra razão, está sendo partilhado desse estudo. Isso aqui que Deus está nos dando é uma possibilidade, é uma oportunidade, é um acesso para sermos tratados e cuidados, para que a gente possa ser inserido numa cultura do céu, tratando de honra, tratando de fé, tratando de santidade, tratando de tantas coisas que são importantes e imprescindíveis para nós como corpo de Cristo. Agora que digo que a gente tem que ter sim esse cuidado, esse acesso, se a chegar a pessoa a tratar, eu cheguei aqui muito doente, irmãos. No comecinho da aula aqui eu estava dando uns picozinhos de falta de ar. Já foi embora, graças a Deus, porque eu entendi que esse negócio aqui já perdeu, já foi, já era. Eu não vou ficar parado esperando, eu quero só que Jesus volte. Essa é a minha visão. Vai dizer que tem gente que vai dizer que não vai voltar, e tudo bem que não vai voltar, para mim ele vai voltar. E aí, irmãos, é isso. A gente não pode ficar parado nas impossibilidades, irmãos, não é fácil, isso a gente já sabe que não é. Mas qual o plano de Deus para a gente, irmãos? O que Deus quer para mim, o que Deus quer para você? Deus quer que a gente viva bem, que a gente aprenda, que a gente se torne um cidadão do céu, entenda que quando nós fomos pegos no mundo, nós éramos plebeus, nós estávamos fora do reino. Agora somos inseridos no reino e precisamos viver a cultura do reino, a cultura do céu. Então, irmãos, vamos lá, agora entender. Jesus Cristo sabia estudar tudo? Sim. Era onisciente? Também. Ele vetou a chegada e o acesso de Judas? Não. Mas deixou ele participar? Foi. Mas Jesus sabia que ele era ladrão? Sabia. Mas deixou ele cuidar da bolsa, do dinheiro, das finanças? Foi. Porque foi oportunidade para que ele se consertasse, para que ele vivesse o melhor de Deus. Ele foi exposto, aí a exposição, a sua vulnerabilidade, a sua coisa, isso pode trazer malefícios, mas em contrapartida pode te tratar. O que vai curar a minha alma, as minhas emoções, é essa pressão aqui, irmãos.
Toda vez que eu vou falar para alguém, que eu vou falar para público, eu passo mal. Toda vez que eu subo para pregar, eu passo mal. Irmãos, passa. Vai rápido. Antes eu passava e parecia que ia morrer, agora passa e passa mesmo. Já foi, passou rápido, foi embora. Mas se eu não convencer a minha mente disso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar, irmãos. Não vou mais comunicar nada, não vou falar nada, não vou fazer nada, não vou. Eu vou me acovardar. Então, mesmo às vezes entendendo algumas dificuldades, e a gente vai precisar sim ser exposto em alguns cenários, viver algumas pressões, para que isso produza na nossa alma essa capacidade de reagir à circunstância, de reagir às impossibilidades. E vamos reagir em nome de Jesus Cristo. Então chega ali todos os apóstolos, junto com eles Judas. E Judas já sabia que era alguém que não ia ser produtivo, não ia resolver. E o que eu estou querendo aqui apontar, irmãos, não é para alguém que vai errar no final da jornada, não é para alguém que vai cair, porque senão tira os olhos desse cara que cometeu o erro. Olha agora para o líder que tem a responsabilidade de conduzir todo o grupo. O líder não se permitiu ser corrompido, ser tomado. Por quê? Porque alguém estava errando ou fazendo aquilo que não era para ser feito, mas teve a capacidade de cuidar de todo o grupo e conduzir todo mundo. E aqueles que precisam estar, estarão até a consumação do século, até a promessa, até a conclusão do propósito. Mas aquele que deva sair, no tempo de Deus, ele também vai sair. E a gente vai ver isso acontecendo, irmãos, em todos os setores da nossa vida. Pessoas que chegam, estão perto de nós, estão conosco na jornada. E a gente fica preocupado porque a coisa não funciona bem, não está dando certo. E a gente às vezes quer um posicionamento, irmãos, olha, até da liderança. A gente cobra a liderança. É o filho dizer para o pai, por que o papai não resolveu isso, não fez isso? Por que a mamãe não fez isso assim, assim, assim? Exigindo uma medida imediata para solucionar a questão. Não considerando que o pai e a mãe talvez procurem um tempo que seja mais favorável, mais adequado para que a solução seja prestada. E isso também acontece nos setores, nos trabalhos. Eu já fiquei indignado com meus líderes do trabalho, irmãos. Porque estava lá fazendo uma tarefa, desempenhando uma coisa e tinha um cara que precisava carregar inteiramente ele nas costas. Eu produzia quase a metade do serviço dele para poder conseguir a coisa fluir. Porque eu tinha que dar uma resposta, eu era líder de setor, eu exercia liderança. Mas eu estava morrendo porque esse cara me trazia prejuízo. O cara não, ele era o cara que ia para o banheiro dormir, e ler, mexer no celular. Ele era esse cara. E eu estava como setor, como líder de setor. E tudo que eu queria era que o meu encarregado pegasse e matasse aquele cara. Tira esse cara daqui, esse cara está trabalhando na minha vida. Era o meu pensamento. E o meu líder falou para mim assim, falou, jovem, fica calmo. Mandou uma mensagem 00:30 dessa madrugada. Me mandou uma mensagem, o Wilson. Dizendo que foi muito bom de ter trabalhado junto, tal, 6 meses sem falar comigo, mandou mensagem essa madrugada. Ele falou para assim, jovem, fica calmo, o tempo dele vai se cumprir, vai dar tudo certo, só seja você, não se permita ser roubado na sua essência. Eu saí revoltado da presença do líder, falei, desculpa a expressão, irmão, você é um condenado, está me gerando carga excessiva, está acabando com a minha saúde emocional. Ele não está vendo isso, ele pode mandar o cara embora, é só no departamento, manda embora. Porque isso era o que eu queria que ele fizesse. Mas ele levou até o tempo, depois, passado muito tempo, aí eu entendi. Tentando entender o cara. Mas era um cara que tinha dificuldades e problemas, e a gente tentou, eu não, porque eu já não aguentava mais, tá, irmão? Eu não tinha mais, eu já tinha matado ele há muito tempo. Matado o que eu digo assim, né? É tirado, corta a cabeça, bota fora, o termo, né? E o Wilson não, o Wilson estava tentando tratar e cuidar do cara. Tentando tratar e cuidar, só que chegou num ponto que não deu mais. E ele foi desligado de boa e sem mais conflito, sem mais guerra. Mas era uma pessoa que tinha problema de ordem emocional de fato, mas que estava inflamando os outros, produzindo esse efeito em todo mundo. Só que a gente, quando está sendo prejudicado por alguma coisa que a gente acha que está sendo, a gente não tem essa capacidade de gerir as emoções. Então isso aconteceu comigo, né? E a gente não entende que o tempo vai se cumprir. Essa coisa vai acontecer no tempo de Deus. E aí o Judas, no tempo de Deus, será revelado, ele vai seguir o propósito dele. Você vê que Jesus não deu sentença a ele. Jesus não disse para ele, ó, você está lascado, isso aquilo. Cara, olha só, para mim, intrigante, o Judas chegando lá no monte, Jesus e todo o grupo, todos ali. Aí Judas vai na direção de Jesus, dá um beijo em Jesus Cristo. Olha o que Jesus Cristo fala para ele: por que me traz assim, amigo? Por que me traz assim, amigo? Jesus Cristo mudou o status dele? Tirou ele do lugar onde ele estava? Foi ele que fez isso. Foi ele que fez isso. Jesus Cristo continuou chamando ele de amigo. Ué, mas vem cá, Judas era amigo de Jesus? Não, Judas podia não ser amigo de Jesus, mas Jesus era amigo de Judas. Então não é o que o outro te dá,
não é o que o outro faz contigo, é quem você é. E Jesus sabia quem ele era. Ah, mas Judas fez e aconteceu. Ele fez por meio dele, eu continuo sendo quem eu sou. A minha essência não vai ser transformada, a minha essência não vai ser mudada. Ele quer ser Judas, deixa ele ser Judas, eu sou o Cristo. E aí isso é um desafio para a gente. Por quê? Porque a gente quer sempre reagir ao posicionamento de Judas. Imagina se fosse Pedro. Pedro cortou o olho do soldado só porque isso. Entende? Se fosse com Pedro a traição, Pedro ia botar para lascar. Mas era Jesus. Então, qual é o desafio da nossa vida? No exercício da cultura da honra, não permitir ser roubado na nossa essência. A cultura da honra é algo que procede do trono de Deus. É uma cultura celestial, uma cultura do céu. Então eu serei um cidadão do céu e eu vou viver a cultura da honra. Mas se o Judas aparecer no tempo devido, o propósito da vida dele se cumpre. As coisas vão acontecer e nós vamos nos manter em Deus, né? Paternidade e paternalismo. Irmãos, a gente vai precisar parar aqui. Tínhamos ainda poucas coisas para ler aqui, falando sobre paternidade e paternalismo. Isso é muito distinto, é muito diferente uma coisa da outra, porque paternidade é o exercício real e saudável que deve ser exercido por aquele que está na liderança, e aí isso pode ser aplicado tanto para a figura masculina, figura feminina, né? Isso não é para o pai especificamente falando, isso fala do posicionamento de liderança, tá? E o paternalismo é um posicionamento equivocado. Aí a outra coisa agora, eu vou fazer conclusão aqui, irmãos, que vai levar para a questão que o Bruno Marcelo levantou, acerca de conhecer. Isso está no livro Formador de Heróis. Qual orgulho de falar isso aí, porque meu líder, sempre quando ele fala essas coisas, meu líder fala o livro que ele leu. Aí eu estou falando aqui o que eu estou lendo. Está no livro Formador de Heróis. Que muitas vezes não é dar a resposta, e sim fazer perguntas. As perguntas certas, fazer as perguntas certas podem te conduzir a encontrar a resposta para aquela situação, para aquilo que estamos vivendo. E o perguntar vai abrir precedente, acesso, vai te levar a conhecer a pessoa. E talvez tenha a possibilidade, inclusive, né, como o Bruno Marcelo falou, de tratar a questão. Às vezes a pessoa está passando por um problema só, está com uma dificuldade, a pessoa tem um perfil diferente, e a gente não entende isso. A gente às vezes acaba metendo o malho, descendo a madeira sem necessidade e sem querer ter acesso à pessoa. Então uma outra coisa que você aprender em Deus é fazer perguntas, irmãos. É perguntar, é trocar informações, porque a partir da informação você vai ter um produto legítimo para que você possa produzir possibilidades positivas em Deus e possa assim fazer o exercício da cultura da honra, tá? Foi um pouquinho corrido, mas que Deus nos abençoe. Amém? Deus Pai seja louvado. Meu pastor, alguma consideração? As pessoas pensam que a honra, né, ela sempre honra. Quando a gente coloca essa palavra honra, a gente sempre acha que é só bênção. Mas vai ter momentos na nossa vida que, para nós cumprirmos essa palavra, precisamos lembrar daquela palavra que diz que os humilhados serão exaltados. Então, para mim ser honrado, eu primeiro tenho que aprender a honrar. E nesse honrar requer em nós sacrifícios. Quer ver um exemplo? Eu estava me lembrando aqui, ele falando aqui, eu trago muito pelo líder que Deus colocou dentro da Bíblia, que eu amo muito, todos, mas tem um que me chama muita atenção, é Josué. Quando nós estamos no lugar certo, pela vontade de Deus, não quer dizer que nós vamos ser imunizados, vamos estar livres de males de contra nós. Vamos fazer porque o diabo anda ao redor tentando tragar alguém, querendo acabar com cada um de nós. E para nós sermos honrados, nós temos que aprender o seguinte: que vai ter momentos na nossa vida que nós vamos passar situações difíceis, situações, como ele falou aqui, que vai fazer com que a pessoa trilhe um caminho que não é da vontade de Deus.
porque ninguém quer enfrentar o problema, nós queremos fugir do problema, e para ser honrado, nós precisamos enfrentar o problema. Josué, quando ele recebeu aquela determinação, né, de Deus ali, escolhendo ele para ser líder, ele tinha a missão de chegar a Jericó. E antes de chegar a Jericó, ainda tinha outro detalhe, era passar pelo Jordão. Então nós temos missões. Eu, você, cada um de nós temos uma missão. E nós vamos ser honrados. A minha honra, generalizando toda, é a salvação, é a vida eterna. Essa é a missão dada por nós. Agora, no desenvolver de nossas vidas, nós vamos enfrentar problemas dentro da própria igreja, dentro da própria empresa, na escola, na faculdade, nós vamos enfrentar. E aí que nós precisamos amadurecer, ter a maturidade de saber honrar para poder ser honrado. Eu passei um certo tempo aqui na igreja, que até me surpreendi com o diácono Rodino, na reunião dos diáconos, ele falou assim: pastor, eu pensei que a igreja ia fechar. Você não sabe o posicionamento de um líder, de manter a obediência a Deus, e sabendo que foi Deus que colocou, porque ali eu conversei com Deus, e o que falta em nós é conversarmos com Deus. Eu falei: Senhor, se o Senhor me colocou ali, o Senhor vai ter que me honrar. O Senhor vai ter que me honrar, porque o Senhor mandou ali cuidar de famílias, o Senhor mandou eu ficar aqui, eu que não queria ficar aqui, eu conversei com Deus. Tem momentos na nossa vida, irmão, não é uma oração, você tem que ter um diálogo com Deus. Uma vez você está chateado com alguma coisa, não, eu quero conversar com o diácono Fábio, o diácono Romário, não, vou conversar com o meu pastor, quero fazer um gabinete, eu estou chateado isso. Tem hora que nós temos que conversar com Deus também. Não é somente dobrar o joelho e orar, não, sentar e conversar. Eu conversei com Deus. Eu falei: Senhor, se o Senhor me colocou ali, o que é para fechar a igreja? Então eu não sou capaz. Aliás, eu não tenho capacidade se o Senhor não estiver comigo. Foi o Senhor ou não foi o Senhor que me colocou ali? Aí com Deus, eu falei com Deus, Deus falou assim: olha, você vai fazer isso. Ele vai dar a direção a você, irmão. O problema é que nós queremos, já pensou eu como líder, irmãos? Olha, vou entregar ao bispo, a igreja vai fechar. Isso é falta de fé, de obediência, de perseverança, e mais ainda, porque nós não nos conhecemos quem somos nós. Porque quando você conhece quem é você e para quem você adora, você pode ter certeza, é aquilo que eu falei aqui anteriormente: os humilhados serão exaltados. Não pense que é mar de rosa, não. É lutas, é dificuldade. Como esse encarregado dele aqui, que deu oportunidade. A minha vontade também, como empresário, falou comigo: pastor, eu não sei o que o senhor aguenta, porque eu, como empresário, funcionário não está bem, RH, manda, tem uma fila aí, tem muita gente para entrar. Eu não posso fazer isso. Errou, rua, vai embora, some, desaparece. Eu tenho que reavaliar, eu tenho que restabelecer, eu tenho que começar a trabalhar de uma outra forma, dando outro caminho àquela pessoa, para poder aproveitar da pessoa, porque ela tem qualidade. Todos nós, uma coisa que eu aprendi com o ímpio, ele falou: mal, você pode ter errado aqui, mas você tem qualidade. Todos nós temos qualidade. Se nós não tivéssemos qualidade, nós não estaríamos nem aqui, como servo de Deus. Então, quando eu conversei com Deus, Deus falou assim: meu filho, você vai fazer a campanha e você vai me trazer um profeta de longe, que eu vou te mostrar. Eu falei: caramba. Eu comecei: pastor Elcio, parece um pastor, tá, me indicar. Olha, tem um apóstolo Josué lá de Rio Claro. Eu falei: Senhor, lá de Rio Claro, São Paulo? Eu, quando fui reavaliar o custo, um custo barato, e eu fui pegar aquele homem. E quem está aí na antiga sabe que quando Deus usou aquele homem aqui, foi o divisor de águas da igreja.
Uma irmã chegou aqui para mim, que ela não está aqui, está lá em Lisboa, em Portugal. Ela falou assim para mim: pastor, tudo isso que está acontecendo é para que as pessoas saibam que existe um profeta aqui, e o Senhor é o profeta. Porque o Senhor nunca vai ser valorizado dentro da sua própria casa, como Jesus. Por isso que aí eu entendi que Deus mandou trazer uma pessoa bem longe, para que todos pudessem ver a glória e o desejo de Deus dentro da sua casa. Então Deus vai usar você também em qualquer lugar. Agora você precisa estar no lugar certo, fazendo a vontade de Deus e perseverando. Não é fácil, tá? Não pense que ser honrado é como uma barganha. Vou honrar meu diácono Fábio, tá bonito, olha coisa linda, olha que gravata linda, e eu estou sem gravata, olha que coisa linda. Não, vou fazer isso porque eu sei que ele vai querer me dar uma gravata, porque eu não tenho uma gravata. Eu elogiei ele, eu honrei ele com interesse, interesse para mim. E quando a gente honra, para finalizar, lembre-se de uma coisa: são sementes, sementes que eu preciso semear, e essa semente não é esperar dali. Eu posso plantar, semear aqui, mas eu posso colher ali. A nossa vida é com semente. Como é que tem sido as nossas sementes? De honra ou desonra? É aí que nós vamos ser. Eu não vou falar aqui, mas eu estava pensando, quando ele estava meditando aqui, ensinando, eu falei: entendi. A gente vai entendendo a nossa vida. Hoje é assim, me perdoe, não é esbanjar, porque Deus coloca a gente, como a própria Bíblia diz, sentado meio de quem? De príncipes. Ele sempre vai nos colocar em meio às autoridades e tudo. E eu fiquei fazendo uma pequena trajetória da minha vida. Eu falei: caramba, é porque eu tenho procurado semear, honrar. O diácono Romário está aí muitos anos, sabe? Eu trouxe um diácono, Samuel, um diácono. Até ele é um amigo meu da Nova Vida. Ele falou assim: poxa, pastor, não precisa fazer nada não. Eu falei: não, da mesma honra que eu recebo um pastor, um bispo, eu recebo um diácono. Porque eu não vejo o diácono, eu vejo o homem de Deus, a autoridade de Deus naquela pessoa. Eu não vejo o diácono Fábio, eu vejo a autoridade de Deus que está sobre a vida dele. Eu estou honrando quem? Não é o diácono, eu estou honrando a Deus.